Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós hoje, agora e sempre. Sou Hélio Bisso, palestrante espírita, presidente da Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar há 26 anos. O Centro Espírita Nosso Lar não paralisa suas atividades em feriados nacionais, municipais, estaduais, federais e nem entra em férias. Temos a sessão de fluidoterapia, o passe, todos os dias da semana. Em todas as reuniões após a mesma, há o passe. Pai nosso que estais no céu, santificado sejas o teu nome, venha a nós o vosso reino, sejas feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. Nós vamos continuar gravando vídeos, contando a história de um grande avatar, de um grande exemplo para todos nós, São Francisco de Assis. Preparando esses vídeos, lendo a sua história, eu senti muita vergonha. Porque às vezes a gente acredita que está fazendo o máximo, do máximo, do máximo. E diante desses grandes avatares a gente percebe que por mais que a gente esteja fazendo, nós não estamos fazendo nem o mínimo do mínimo do mínimo. Todas as vezes que Deus, nosso Pai, reserva uma missão para nós na Terra, independente de como você vive, dos seus fracassos, dos seus erros, da sua inconstância, a espiritualidade, de uma forma ou de outra, pelo amor ou pela dor, vai te encaminhar para essa missão. O tema deste vídeo chama-se A Família de Deus. Aquele que vem a mim não pode ser o meu discípulo se não me amar mais do que a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e a si mesmo. Regressando da cidade de Roma, com as vestes de mendigo, mas com o sentimento de ter encontrado o maior tesouro de sua vida, Francisco dirige-se à cidade de Assis. Ele, Francisco, tinha saudade de casa, principalmente do aconchego de sua mãe, sempre compreensiva e amorosa. Do pai, ele tinha muito receio, especialmente de sua ira, nascida da imensa dificuldade de aceitar um outro caminho para o filho, que não fosse o da fortuna e da elevada projeção social. Mas a cada dia,
a cada instante, Francisco se distanciava dos sonhos paternos. O pai aceitava a gastança do filho com os requintados banquetes que ele costumeiramente oferecia aos amigos. Todavia, o seu pai não admitia que Francisco, seu filho, vendesse tecidos da loja para comprar pedras para a igreja. A respeito de Pedro de Bernardone, pai de Francisco, Maria Estico, ela afirma: Monsenhor Pedro não era propriamente mau. Somente, porém, ele, Pedro, pai de Francisco, tinha somente o coração voltado para a sua carteira e muita ambição de nobreza nesse coração. O que mais o irritava era ver Francisco exposto ao ridículo, a ele, a sua casa, e o ridículo na sua concepção, para um plebeu enriquecido, é a mais atormentadora das desonras. E Pedro, pai de Francisco, sofria muito com isso. De fato, aquele jovem rico que a cidade conhecera, sempre alegre, elegante, pródigo, rei dos banquetes, aos poucos foi se transformando perante todos. Muitas vezes aparecia na cidade, trajando vestes simples, rasgadas, descalço, cabelos desalinhados, barba crescida, olhos fundos, um aspecto doentio e assustador, implorando esmola para os pobres e para a reconstrução de alguma igreja. Francisco era publicamente zombado, taxado de louco e muitas vezes até agredido. Esse era o ridículo que Pedro de Bernardone, seu pai, não suportava experimentar. E foi nesse cenário que o pai surpreendeu Francisco na cidade, após dias de ausências em que o filho surgiu com aquele aspecto deformado, sendo alvo novamente de zombarias e risos debochados, de pedradas, de lama. Pedro de Bernardone perdeu completamente o controle e, entrando furiosamente no meio da multidão, pegou o filho pelas vestes rotas e rasgadas e o levou para casa, como se estivesse carregando algo repulsivo.
no interior da residência da família, malgrado as tentativas da mãe de justificar a conduta do filho amado, acalmar os ânimos do esposo, Pedro de Bernardone, usando de violência física, trancou o filho num quarto escuro, deixando-a pão e água por dias ininterruptos, para o desespero de sua mãe, Dona Pica. Francisco, porém, não se revoltou contra o seu pai. Recebeu o castigo como uma grande oportunidade de testemunhar sua vontade de seguir os passos daquele que o convidara a reconstruir igrejas. No entanto, a mãe não suportou ver o filho trancafiado por muito tempo. Aproveitando outra viagem de negócios de Pedro, o esposo decidiu abrir as portas para Francisco sair. Abraçou o filho demoradamente, derramou lágrimas sobre os cabelos ensebados do seu menino amado, pois sentia no íntimo que ele ainda lhe daria muitas alegrias, embora ela não soubesse ao certo como isso ocorreria. Francisco disse que não esperaria o retorno do seu pai. E a mãe, de alguma forma, sabia, tinha quase certeza que o filho nunca mais retornaria ao seu lar. Francisco parte. Volta então à igreja de São Damião. Quando, porém, Pedro de Bernardone retorna de viagem e tem a certeza que o filho não está mais em casa, depois de brigar severamente com a esposa, saiu à procura de Francisco, toma o rumo da São Damião, onde o encontra carregando pedras. Grita com ele e diz em voz alta: aí está o meu desgosto. O filho, que poderia ser um rico mercador, um barão, um cavalheiro, perdendo a sua vida, carregando pedras numa igreja em ruínas, pedras compradas com o meu dinheiro e desgraçando a minha honra e a minha família. Pai, disse Francisco, eu até vendi alguns tecidos seus e entreguei as moedas ao sacerdote, mas ele se recusou a aceitá-las, pois sabia que o Senhor não aprovaria a minha conduta. As moedas estão todas jogadas no chão da igreja, pai.
posso pegá-las, devolvê-las, entregá-las ao Senhor, pois elas são suas. Eu tenho pedido donativos na cidade, mas nunca mais usei, ou voltarei a usar o seu dinheiro. Eu achei, Pai, que o Senhor ficaria feliz ao ver o seu filho inútil fazendo algo de bom para a honra de Deus. Mas eu vejo que não. Eu sinto que nunca fui o que o Senhor esperava de mim. Eu sempre fui meio esquisito, não é, Pai? Me perdoa, Pai. Me entenda, apenas se o Senhor puder. Não posso, meu filho, respondeu Pedro. Você só pode estar avariado das ideias. Eu preparei para você um futuro de grandezas. Eu preciso de um filho que tome conta dos meus negócios quando eu morrer. Quero prosperar e você quer mendigar. Quero enriquecer e você me faz empobrecer. Quero a glória e você só me dá vergonha. Quero você entre os nobres, e você agora vive cercado de miseráveis e de leprosos. Eu não posso mais suportar isso. Vou procurar o tribunal da igreja para dar um basta nessa situação. Firmemente decidido, Pedro de Bernardone presta a queixa do filho junto ao bispo de Assis, Dom Guido. Naquela época, as lides familiares eram resolvidas pelas autoridades eclesiásticas. Eram os juízes da família de então. Foi marcada a audiência na praça em frente à catedral. Pai e filho compareceram. A queixa paterna era de que Francisco estava dilapidando o patrimônio da família. O bispo concede ao filho o direito de se defender das acusações. E diante do bispo e da comunidade que em peso havia comparecido ao seu julgamento. Guilherme Samura esclarece o surpreendente acontecimento. Francisco protagonizou uma das mais lembradas e importantes cenas de sua trajetória. Tirou toda a roupa do corpo, ficando completamente nu na frente de todos e as entregou ao Pai. E indo além desse gesto, Francisco renegou também o Pai com palavras fortes, dizendo: até agora chamei-te meu Pai, mas de agora em diante direi sem medo: Pai nosso, que estais no céu,
pois foi a ele que eu confiei o meu tesouro, e nele depositarei a minha fé. Ficaram todos boquiabertos, sem ar, sem palavras. Onde um dia haviam visto tamanho gesto de despreendimento, o pai calou-se, vergou a cabeça olhando para o chão, sentiu um punhal atravessando seu orgulho, mais do que ferido naquele instante. Mas em Francisco surgiu o grito silencioso da liberdade. Sua vocação, enfim, era maior do que qualquer convenção social. Seus sonhos eram mais importantes do que todos os sonhos que o pai tinha para ele. Respeitava o pai, mas não podia desrespeitar o chamado de sua alma para reconstruir igrejas, restaurar a esperança nos homens sofridos, viver a fraternidade e o amor entre todas as criaturas. Sua família, a partir de então, não seria apenas a dos laços de sangue. Francisco, a partir daquele instante, se entregava à grande família de Deus. Logo, logo estaremos nos reencontrando, meus irmãos. Se alguém se interessar por este livro, simplesmente Francisco, nós possuímos ele para venda e pronta entrega. O preço dele é R$ 50 atualmente. Fique na paz.